Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 23. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite o tema: um cristianismo de aparência não é suficiente para o salvo em Cristo. Um cristianismo de aparência não é suficiente para o salvo em Cristo. Lucas 9, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Lucas 9, 23. Novamente, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Já oramos, pode se assentar. Nós, numa outra oportunidade, estivemos pregando nesse mesmo texto com o tema o ego esmagado pela cruz. Mas hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, ministrando a palavra sobre este tema: um cristianismo de aparência não é suficiente para o salvo em Cristo. Meus irmãos, ao analisarmos essa abordagem que Jesus Cristo faz, o texto começa: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando nós pegamos essa abordagem de Lucas 9, 23, e vamos nos lembrando das primeiras vezes que Jesus Cristo ele faz esse mesmo convite, mas os primeiros convites não tiveram essa mesma conotação que está registrada aqui no capítulo 9, verso 23. E nós podemos observar nitidamente a diferença. Os discípulos do Senhor seguiam o Mestre quando ele os chamou pela primeira vez. E nós podemos nos lembrar quando ele fez isso ao andar pela praia e encontrou Tiago e João. Isso está registrado lá em Lucas, no capítulo 5, verso 11. O autor diz assim: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Porque da mesma maneira que Jesus Cristo, ao abordar Levi, o cobrador de impostos, o mesmo autor do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo também passou por ele e disse a ele: venha após mim, ou então venha. A outros também, pescadores, Jesus disse assim: eu vos farei, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas nesta primeira abordagem, naquela ocasião, eles não tinham a ideia de que sua carreira, ou seja, a carreira que Jesus Cristo os convidou para seguir, eles não tinham a ideia de que essa carreira terminaria na cruz. Eles ainda pensavam em termos de conquista e poder. E a gente pode ver isso bem claro neste mesmo evangelho, ao pularmos lá para o capítulo 22, no verso 24, eles suscitaram entre os discípulos uma discussão sobre qual deles parecia ou poderia ser o maior no reino de Deus. Porém, este apelo do texto que lemos foi uma advertência de Jesus, uma advertência solene para que os discípulos pudessem reavaliar o preço do discipulado. Porque das primeiras vezes, Jesus simplesmente, se é que eu posso usar esse termo, simplesmente ele disse assim: olha, venham após mim, ou sigam-me. Mas agora nesse versículo, Jesus ele inclui o negar-se a si mesmo. Significando exatamente o que Pedro fez no julgamento de Jesus, quando o próprio Pedro o negou. Da mesma maneira que Pedro negou Jesus, dizendo que não o conhecia, Jesus chama os seus discípulos para negarem a si mesmo. Em Lucas
O Evangelho de Lucas narra essa traição. Pedro adentra ao pátio e de longe ele assiste Jesus Cristo sendo arguído pelos seus algozes. E uma pessoa passa perto dele e fala assim: tu és um dos discípulos daquele que foi preso? Não, que isso, eu nunca vi esse homem na minha vida, primeira vez. E depois uma outra pessoa: tu conheces esse homem? Eu te vi andando com ele. Não, eu não o conheço. E depois, na terceira vez, uma outra pessoa falou de forma mais veemente, dizendo: olha, tu andas como ele e tu falas como ele. Tu conhecias este homem, tu conheces esse homem. E Pedro, negando veementemente, depois dele ter negado, o galo cantou, cumprindo a palavra de Jesus. E dessa mesma maneira, Jesus Cristo nos chama para segui-lo, negando a nós mesmos. Era o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Dia a dia, tome a sua cruz. Uma aceitação voluntária na responsabilidade que inseria sobre os sofrimentos incidentes ao discipulado de Cristo. O termo siga-me está lá no grego koloteios, que quer dizer, ou seja, é uma expressão que indica um verbo imperativo, envolvendo uma ação persistente, dando o seguinte sentido: que você ou que vocês prossigam me seguindo, independente das circunstâncias. Mediante essa realidade, meus queridos, nós devemos nos perguntar se aqueles que não possuem nada mais do que uma simples membresia de igreja, ou seja, uma simples aparência de crente, poderiam glorificar e servir a este Jesus sagrado que os chamou: siga-me e dia a dia tome a sua cruz? Somente aquele que tem recebido o verdadeiro conhecimento de Deus, por meio da palavra de Deus, ou por meio da palavra do Evangelho, pode chegar a ter comunhão com este Cristo através do carregar a cruz. Mas o que nós podemos observar dentro desse texto? E fazendo um paralelo ao título dessa mensagem. Pois possuir um cristianismo de aparência, meus irmãos, não envolve o vir após mim. Na fala de Jesus, há o verbo vir, que está conjugado na voz média, porque é uma ação executada da pessoa sobre si mesma. Ele está na voz média no grego, mas foi conjugada na voz reflexiva no nosso português. Que quer dizer que o sujeito da frase é o mesmo que opera a ação nesta frase, ou nessa situação. O que o texto quer dizer para nós? Que aquele que está seguindo a Jesus, ele mesmo deve tomar a sua cruz, ele mesmo deve tomar a sua posição, porque ninguém vai tomar por ele mesmo, ou por si. Então, essas ausências que acontecem entre os cristãos são ausências de posicionamento. Quando Jesus Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, o vir, está exigindo de nós cristãos um posicionamento. Na quarta-feira, nós estamos estudando sobre o ministério do Espírito Santo, né? A doutrina do Espírito Santo, que no seminário a matéria chama-se pneumatologia. Eu me lembro de uma frase que o presbítero Alex disse naquela segunda janela ali, citando o texto, citando o Evangelho. Quando há uma convocação dizendo: desperta-te, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando você se detém diante do texto,
nós vamos observar que aquele que está dormindo entre os mortos, na verdade, ele não está morto como aqueles que estão mortos, mas está morto no meio dos mortos, dormindo o sono da indolência. E o texto convoca a pessoa a dizer: desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O mesmo verbo despertar ali também está na voz reflexiva, que indica o sujeito que opera sobre si mesmo a ação. Quer dizer, uma vez libertos pelo Evangelho de Cristo, nós precisamos, à semelhança de Davi no Salmo 42, se não me engano, dizer para nós mesmos: por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro em mim? Adore a Deus, louve a Deus, ministre sobre você mesmo. Paulo afirma a Timóteo e também nos adverte, por causa do ensino incorreto das Escrituras, esse efeito da letargia entre os crentes está geral. Mas Paulo nos adverte na sua segunda carta, escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 4, ele diz: os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Portanto, meus queridos, o crente, quando tem o coração cheio de seus afetos mundanos e ainda não foi liberto do amor ao eu, sua vida estará dominada pelos seus pecados, e esses pecados o embaraçarão, impedindo-o de avançar para uma vida cristã mais madura, e assim crescer no conhecimento e na graça. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 1, apenas a parte B do versículo, e aqui eu quero ler com os irmãos na versão Almeida, século 21, tem uma advertência do autor da carta aos Hebreus. Ele diz assim, na versão Almeida, século 21, devemos eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Mas quando nós vamos ler nas outras versões, nós precisamos abandonar o pecado que nos embaraça. Aqui ele está dizendo, devemos eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Mas isso, meus irmãos, não ocorrerá pelo fato de estarmos dando vazão à nossa velha natureza. E aí, fazendo menção, de alguns erros de cânticos que são gravados por aí, dizem que o velho homem já morreu. Mas existe uma frase, se não me engano, de Martinho Lutero, que inclusive é uma frase que o irmão Ítalo gosta, Depois de ter sido batizado, saído das águas, eu vi que a velha natureza, essa miserável, ela sabe nadar. Eu não sei se é assim, mas alguma coisa semelhante a isso. E ela sabe nadar mesmo, viu? Porque ela está viva e ativa. O apóstolo Paulo fala... Pois é. Pois é. Essa é uma realidade. Nós não podemos pensar que a velha natureza está morta. De forma alguma ela está viva. E ela guerreia contra a nossa nova natureza. Natureza essa que foi nos dada por Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso aos Romanos no capítulo 7. Ele fala da sua luta interna. Ele diz a respeito da sua guerra interior. E se nós alimentarmos a velha natureza, ela subjugará a nova. E tudo aquilo que Deus propôs em nossas vidas vai só atrasando.
apesar que Deus não perde o controle. Mas, meus irmãos, nós precisamos atentar para essas coisas, porque Paulo nos adverte acerca da nossa situação. Qual é a nossa situação? É a mesma que nós tínhamos lá no mundo? Não! Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele declara: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra de Deus nos chama a uma vida de abnegação, na qual devemos olhar para as coisas do alto, não nas que são aqui da terra. A isso, Paulo afirma mais uma vez, quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2, ao dizer que nós precisamos olhar para as coisas lá do alto. Nós não podemos ter a nossa mente nas coisas daqui da terra. É lógico, irmãos, que eu não estou dizendo que nós fomos chamados para serem pessoas que andam no mundo da lua, não é isso não. Mas o nosso referencial é Cristo, não esse sistema. Sistema esse que foi exposto aqui ontem na palavra pregada pelo pastor Cleilson. Que o mundo, ele tem uma maneira de ver a vitória, mas Deus tem outra. O mundo tem uma forma de ver a derrota, mas Deus tem outra. E nós fomos chamados, meus queridos, para andarmos nos padrões do céu. Um cristianismo de aparência não serve para o crente salvo. Aquele que não está pronto para assumir os riscos em ser um discípulo de Cristo, acaba por perder a sua vida, tentando preservá-la. Então, devemos abandonar os nossos próprios caminhos, o amor próprio, e assim, atender à convocação do Mestre, investindo de fato na nossa vida em relação ao reino de Deus. E tudo que nós fazemos, seja dentro da igreja ou fora dela, devemos fazer para a glória de Deus. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que nós precisamos nos entregar mais e mais à palavra de Deus. Um outro aspecto, possuir um cristianismo de aparência não envolve o a si mesmo se negue. O termo grego arneomai nos aponta para o negar-se a si mesmo, constituindo-se em um termo forte, termo esse que não caracteriza os desmentidos veementemente, como o apóstolo Pedro. Pois este, como já falamos, antes da sua genuína conversão, mesmo ele conhecendo a Jesus, o negou. E isso é o que registra o evangelista em Mateus 26, 70, depois do verso 72. Ele diz: ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E ele, o verso 72 continua, ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Os réprobos que permanentemente negam a Cristo, como afirma João em sua primeira epístola, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa que o Filho tem igualmente, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Mas como nós fazemos isso? Quando nós não nos posicionamos em certas circunstâncias. Quando nós deixamos de subjugar a nossa velha natureza em favor da vontade de Deus na nossa vida. Nós negamos a Cristo. Mas, na verdade, o propósito de Deus e o desejo de Deus é que nós venhamos a fazer contra nós mesmos uma oposição à nossa velha natureza, a fim de que ela seja subjugada e a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Ah, eu não consigo, eu estou sem força. Entregue-se a Deus, entregue-se a Cristo e deixe que Ele faça por você. Eu já disse aqui que antigamente, quando se matava uma galinha, em casa,
puxava ali as penas do pescoço, batia no pescoço dela, e passava a faca e segurava, enquanto a galinha estivesse soltando sangue. Mas aí tem que prender os pés. Mas e quando escapulia? O frango saía correndo pelo terreiro, jogando sangue para tudo quanto é lado, só conseguia pegar quando não tinha mais sangue. E mesmo assim, existem pessoas que quando isso acontecia, enquanto o frango tivesse dando aqueles streamilic, não chegava perto. É assim que Deus nos vê. Sabia disso? Enquanto nós ficarmos dando os streamilic, os últimos suspiros para tentar fazer algo ou resolver algum problema, o Senhor não vai entrar na situação. Porque como é que Ele vai entrar se eu e você já tentamos ou estamos colocando a nossa maneira de ver para resolver o problema? Ele cruza os braços e fica de longe olhando. Pois é, vai machucar muito, mas o que eu posso fazer? Ele quer fazer. Não! Esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito do Senhor é entregar tudo nas mãos dEle, para que Ele resolva, para que Ele solucione, para que Ele direcione. Um cristianismo de aparência não serve para um crente salvo. Eu preciso viver um cristianismo autêntico, e para viver o cristianismo autêntico eu tenho que confiar no Senhor. Olha aqui, Tomé, toca aqui, ó. Já que você não teve fé para crer igual aos outros, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos, irmãos. Nós não sentimos, porque fé não é sentimento. A fé nem nossa é Deus que nos dá. Portanto, nós precisamos fazer uma apostasia contra nós mesmos. Inclusive, a palavra aqui, negar a si mesmo, é o mesmo sentido do apóstata que se afastou. Eu preciso me afastar dos meus desejos, eu preciso me afastar das minhas vontades. Se eu digo que Cristo é o meu Senhor, eu não sou dono da minha vontade. Eu preciso fazer com que a vontade do Senhor reine na minha vida, para que Deus se agrade do cristianismo que eu digo que vivo. E isso, meus irmãos, dá nas suas costas e na minha também. Eu não posso continuar vivendo um cristianismo de aparência. Eu preciso deixar que Deus comande a minha vida. E não há 99% para que Deus controle, e sim 100%. Eu preciso negar a mim mesmo. Os crentes, na maioria das vezes, possuem um posicionamento egoísta, incrédulo e apóstata. Essa realidade entre os crentes, muitas vezes, é resultante de pressões externas ou até mesmo internas. Porém, para ser um discípulo de Cristo e viver um cristianismo autêntico, é necessário negar a própria natureza, que é depravada, pecaminosa. Paulo fala a respeito dessa natureza, chamando-a de carne pecaminosa, em Romanos, no capítulo 8, verso 3. E ele continua dizendo, em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, chamando-a de natureza terrena. Portanto, é necessário desistir de tudo que nos traz dependência e confiança em nós mesmos e em nossas obras, dando às nossas mentes uma sensação de estarmos de bem ou na boa com Deus, ou então não. Porque mesmo que venhamos fazer alguma coisa para ficarmos de bem com Deus, aquilo que fazemos não chega aos padrões que Deus tem para as nossas vidas, porque é insuficiente. Isaías, no capítulo 64, verso 6, o profeta declara: mas todos nós somos como imundos, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Amados, ninguém tinha credenciais religiosas mais impressionantes do que o apóstolo Paulo, pois, de acordo com seu próprio testemunho,
ele vai afirmar isso aos irmãos em Filipos. Na sua carta, no capítulo 3, versos de 5 a 6, ele diz: circuncidado ao 8º dia da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Outra vez, ele declara em Atos, no capítulo 26, verso 5, eu vivi como fariseu, de acordo com a mais severa seita da nossa religião, disse o apóstolo Paulo. No entanto, quando ele encontrou com Cristo na estrada de Damasco, você pode ler depois lá em Atos 9 e 10, ele afirma que todas as suas realizações religiosas, bem como o seu envolvimento privilegiado com os fariseus, que eram homens zelosos da lei, tudo isso tornou sem sentido. E então ele declara em Romanos no capítulo 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Portanto, o apóstolo nos deixa um legado de abnegação e serviço. Em Filipenses, no capítulo 3, versos de 7 a 8, ele continua declarando: mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Um homem de 3 mundos, judeu, romano, grego, um homem de 3 ou mais línguas, um filósofo de ponta daquela época, abriu mão de tudo o que ele sabia, por causa da sublimidade de Cristo. Eu estou pronto, ele disse, para ir para Jerusalém, se preciso até para morrer, eu estou pronto. Será que nós estamos prontos? Se tudo apertar, mais do que já está aí, e vai apertar, será que nós estamos prontos para dar a nossa vida? Às vezes nós ficamos torcendo assim: tomara que Jesus Cristo me leve logo antes da tribulação. Eu não quero participar desse negócio não. Mas e se participarmos? E a igreja vai passar pela tribulação? Como estaremos no dia em que, de uma hora para outra, seremos inquiridos a respeito da nossa fé? No mês passado, um homem foi preso em plena praça, na Inglaterra. O berço do anglicanismo. Um homem foi preso por pregar o evangelho. Agora, século 21, preso por pregar o evangelho. E aí? O que Cristo requer de nós? Portanto, em um cristianismo externo, não cabe o negar-se a si mesmo. Qual é o cristianismo que temos vivido? Um cristianismo autêntico, de fato, de verdade? Se nós vivemos esse cristianismo, precisamos negar a nós mesmos. Em terceiro lugar, possuir um cristianismo de aparência não envolve o dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Cristo, devemos não somente abandonar alguns pecados específicos, como também renunciar aos nossos desejos egoístas, como já falamos. Desejos esses que se encontram na raiz de todos os nossos pecados. Seguir a Cristo, irmãos, é entregar a Ele os direitos sobre a nossa própria vida. Eita, rapaz, a água está correndo, hein? Jesus. Pena que não consigo canalizá-la para ganhar um dinheiro. Seguir a Cristo é entregar a Ele os direitos sobre a nossa própria vida. É também abdicar ao trono do nosso coração e reverenciá-lo como nosso rei. John Stott, conselheiro da rainha Elizabeth, teólogo do século 20, comenta que Jesus descreve vividamente essa renúncia dizendo: negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Esse mesmo verbo foi usado quando Pedro, falamos isso, negou o Senhor no pátio do palácio do sumo sacerdote.
Devemos repudiar a nós mesmos da mesma forma como Pedro repudiou a Cristo quando ele disse: não conheço tal homem. Devemos olhar para a nossa natureza e dizer: não conheço e não tenho não quero compartilhar o meu tempo, a minha vida com este pecado. Ou eu sirvo a Cristo, que digo que é meu Senhor, ou eu estou vivendo um cristianismo de aparência. A questão não é negar algumas coisas a si mesmo, mas é negar a si mesmo, desenvolvendo uma forte oposição, como já falamos, a nós mesmos. É dizer não ao eu e sim a Cristo, repudiando o eu e reconhecendo Cristo como Senhor das nossas vidas. E a segunda, ele diz: tome a sua cruz. Cristo declara: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se vivêssemos na Judéia, na época de Jesus, nós poderíamos enxergar ou vislumbrar um homem carregando uma cruz. Nós saberíamos com certeza de que aquele homem estava sendo conduzido ao local onde ele seria executado. Nós saberíamos isso imediatamente, que nós estávamos ali diante de um condenado à morte. E era assim que os romanos castigavam os seus condenados. Os homens da pior espécie e estirpe eram colocados sobre suas costas uma pesada cruz e conduzindo ao local da execução. O professor Henry Barclay, teólogo inglês do século XIX, ele escreve em seu comentário sobre o Evangelho de Marcos que tomar a cruz é colocar-se na posição de um homem condenado a caminho de sua execução. Em outras palavras, tomar a cruz é crucificar o eu. Paulo usa essa mesma metáfora quando declara que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, isso é, a sua natureza corrupta. E essa realidade não é nem de longe desvanecida, mas de fato não existe um cristianismo sem o negar-se a si mesmo. É por isso que Jesus requer de cada um de seus seguidores, de mim e de você, não um compromisso de forma displicente, mas através de um compromisso forte e absoluto. Ele nos chama para que façamos dele o Senhor das nossas vidas. Cristo não é Senhor das nossas vidas se nós vivermos um cristianismo de aparência. Nós não podemos deixar espaço para a nossa velha natureza ministrar sobre nós a vivência de um cristianismo de aparência. E para concluirmos, irmãos, os cristãos nominais devem parar de insultar a Deus, presumindo de serem aquilo que não são. Pois, a menos que a nossa fé ou religião promova uma mudança em nossos corações e atitudes, nos transformando em novas criaturas, não nos será de muito proveito termos uma vida religiosa vazia. João Calvino declara que o Evangelho não é a doutrina da fala ou do discurso, mas é a doutrina da vida, do exercício da piedade. Não se pode assimilá-lo por meio da razão e da memória. É única e exclusivamente é preciso compreendê-la através de uma vida autêntica em Cristo Jesus. E o Senhor já te chamou para isso. Chamou a mim e a você para vivermos uma vida de abnegação, uma vida de renúncia. Irmãos, ser crente não é fácil, não. Porque ser crente requer do crente nadar contra a maré, dar soco em ponta de faca. Mas com certeza, o Senhor não permitirá que morramos na praia. Porque Ele é o Deus que prometeu. E a palavra do Senhor, uma vez proferida,
ela não voltará para nós, para Ele, na verdade, vazia. Quando o texto fala que Deus é fiel, mesmo que nós permaneçamos infiéis, Ele é fiel, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele. Fiel a Ele. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor se multiplique a cada dia no seu caminhar. Amém? Vamos orar?